O objetivo da androginia, que é uma campanha para eliminar as diferenças entre homens e mulheres, comete igualmente tanta violência contra a natureza humana e os direitos humanos quanto os esforços dos comunistas para criar o homem soviético e dos nazistas para criar o homem ariano. Por isto, temos de rejeitar toda artimanha e tentativa social de corromper meninos e meninas, de confundir mulheres e homens sobre a sua verdadeira identidade. Em recente pesquisa, conduzida pela Fundação Perseu Abramo, cujos resultados foram divulgados em fevereiro de 2009, apurou-se que 58% dos brasileiros consideram a homossexualidade um pecado contra as leis de Deus. 84% concordam completamente com a ideia de que homem e mulher foram criados por Deus para cumprir a função de ter filhos. Convicções religiosas à parte, eu não vou entrar nisto. A mesma pesquisa levantou que 49% dos entrevistados são contrários à união civil entre pessoas do mesmo sexo, enquanto apenas 32% se apresentaram favoráveis. Não é possível dizer, com base nesses números, que somente os brasileiros são um povo discriminador e preconceituoso. Atenção, senhores. Discordar não é o mesmo que discriminar. Já disse Aristóteles, posso não concordar com o que tu pensas, mas lutarei até a morte pelo direito de dizê-lo. Essa é a verdadeira discordância democrática. Esse malvado projeto de lei sustenta que em momento algum a Constituição proíbe o relacionamento de pessoas do mesmo sexo. Isso é uma inverdade. Miguel Reale, um dos maiores jurisconsultos do Brasil até hoje, ao tratar do projeto do Código Civil em sua aula inaugural na Faculdade de Direito em Guarulhos, afirmou que a união homossexual só pode ser discutida depois de alterada a Constituição. Diz ele, aspas, a união estável de homossexuais só com mudança na Constituição. Há quem diga que o Código é atrasado por não tratar dos homossexuais. A culpa não é nossa. Não podemos mudar a Constituição. A união estável é entre um homem e uma mulher, diz a Constituição. Se querem estender esse direito aos homossexuais, que mudem primeiro a Constituição, com 3/5 dos votos no Congresso Nacional. Depois, o Código poderá cuidar da matéria. Fecha aspas. O caput do artigo 226 da Constituição Federal não é nada mais senão uma cláusula geral de exclusividade. É taxativo, exclui os demais, por melhor que seja. Jamais considerando qualquer entidade que apenas satisfaça os requisitos de afetividade, ostensibilidade e estabilidade. Cabe observar que essa visão institucional da família natural conduziu o nosso constituinte originário a reconhecer como entidade familiar para fim de proteção do Estado apenas a união estável entre homem e a mulher. Constituição, artigo 226, parágrafo 3º. E a comunidade formada por qualquer de seus pais e descendentes. Artigo 206, parágrafo 4º. Este, por si só, já teria sido suficiente para excluir a união homoafetiva do conceito legal de família, ao menos no âmbito do direito constitucional positivo brasileiro. Sob o ponto legislativo, impede destacar o disposto na Constituição. Para efeito da proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre o homem e a mulher, como entidade familiar, devendo a lei facilitar a sua conversão em casamento. 226, parágrafo 3º. Bem como que consta no caput do 1723 do Código Civil de 2002, que estão querendo jogar para fora. Aspas. É reconhecido como entidade familiar a união estável entre homem e a mulher, configurada na convivência pública, contínua e duradoura, e estabelecido com o objetivo de constituição de família. No que concerne ao casamento, o mesmo Código Civil, no artigo 1514, esse que estão querendo jogar fora. Aspas, o casamento se realiza no momento em que
o homem e a mulher manifestam perante o juiz a sua vontade de estabelecer o vínculo conjugal e o juiz os declara casados. Nada! Mas, além disso, temos que considerar que a Constituição da República, quando trata de união estável, declara a necessidade de diferença de sexo entre os contraentes. Os princípios constitucionais, senhores deputados, alegados para o deferimento da união homossexual, entre eles o da dignidade da pessoa humana e da igualdade, não podem fazer eliminar os requisitos constitucionalmente declinados para o Instituto da Família. Se assim fosse, teríamos a ocorrência de uma inconstitucionalidade originária, o que é descabida à unidade da Constituição, conforme a interpretação corrente do Supremo Tribunal Federal. Caminho para o final. O Estado brasileiro deve proteger a família. É fundamental asseverar que a família natural existe antes que o Estado viesse a existir. Os governos legítimos existem para abrigar e encorajar a família natural. Jamais é direito, nem dever do Estado ou de qualquer político enfraquecer a família ou a redefinir. Portanto, senhores deputados, senhor presidente, toda manobra para retirar da família a proteção constitucional deve ser rejeitado de plano por toda a sociedade brasileira. Nós vivemos um momento de novas ondas no mundo. A nova onda agora, no Brasil, é oferecer direitos e privilégios especiais à população. Em nome dos direitos humanos, são oferecidos direitos e privilégios especiais aos que vivem nas práticas homossexuais. Mas, aos poucos, a população começa a enxergar que esse oferecimento significa muito mais do que ajudar as vítimas oprimidas. Pastor, pois a concessão... Vossa Excelência tem 1 minuto para a conclusão. Eu precisava de menos 3. Eu sei que o senhor vai me definir. Eu vou, e no próximo orador que falar contra, terá redução dos 3. Com certeza. Tá bem? Mas aos poucos a população começa a enxergar que esse oferecimento significa muito mais do que só ajudar vítimas oprimidas, pois a concessão de direitos a alguns está sendo feita propositadamente para enfraquecer e eliminar a liberdade e os direitos básicos da maioria da população, subjugando-a efetivamente aos interesses e caprichos de um Estado controlador. A bandeira atual do Estado controlador é a defesa das minorias e dos direitos humanos. Os papéis serão invertidos. Os vilões serão heróis. Os heróis serão transformados em criminosos. Mas as vítimas sempre serão as vítimas. Atualmente o Estado tenta usurpar o lugar central da família. Mas, senhores, o Estado não é o centro de tudo. O centro é a família.